salva pela fé e pela graça. Então, lá no Velho Testamento, a gente já vê o nosso Deus alcançando pessoas, alcançando vidas e mostrando, então, como seria o seu plano de salvação. Como é que o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, age em favor daquele que crê. Então, a palavra para nós nessa noite é fé, graça e crer. Então, acrescente mais uma aí, crer. Porque a única necessidade que essa mulher precisou ter no momento da vida dela, em que parecia que tudo era contrário, de que ela não tinha mais mudança de vida, de que ela não teria mais um futuro, de que ela não teria condições de sair daquela vida de prostituição e de miséria que ela vivia, de vergonha, não haveria outra possibilidade. Mas Deus interviu nessa vida de Raabe, veio em favor dela, e porque ela creu, a palavra é muito clara, ela creu, ela foi alcançada, ela foi resgatada, ela foi salva, ela foi inserida no propósito de Deus. Então, olha que história maravilhosa para nós entendermos no Velho Testamento de como a graça de Deus ela já se manifesta muito antes de Jesus. Nós vamos ver diversas vezes homens e mulheres no Velho Testamento tendo a mesma atitude de Raabe, crendo. A palavra, queridos, para nós, desde o Gênesis até o Apocalipse, vai girar em torno de uma palavra chamada crer. E crer não é acreditar, vai além. Crer passa a ser algo que impregna você de tal maneira por dentro que nada mais tira a sua convicção. Isso é crer. Eu creio que Deus é todo-poderoso. Eu creio que Jesus morreu na cruz em favor da minha vida para me resgatar e me dar a vida eterna. Então, acreditar é algo que pode passar por uma dúvida em algum momento. Agora, o crer não. Quando uma pessoa crê em algo, ela nunca vai duvidar. Por quê? Porque o que gera a credulidade no meu e no teu coração, anote isso, o que vai fazer gerar credulidade na minha vida e na sua vida é uma palavrinha bem pequenininha que a gente já falou que Raabe também passou por ela, que se chama fé. Elisângela, então o que é fé? Fé é quando eu ouço a palavra de Deus cria vida dentro de mim e por causa dessa vida que foi gerada, por essa palavra que eu recebi, eu nunca mais duvido a respeito daquilo. Isso é fé. Então, Raabe, lembra que eu falei que ela ouviu sobre o Deus de Israel, ela ouviu sobre os sinais, ela ouviu de como Deus havia liberto aquele povo do Egito, ela ouviu falar sobre esse Deus todo-poderoso, e então ela creu. Ela sabia que o Deus de Israel, o Deus que estava junto com aquele povo no deserto, era o único Deus a ser adorado. Ainda que Raabe estivesse numa terra totalmente idólatra, ainda que ela tivesse em uma situação totalmente contrária a tudo que pudesse estar ao redor dela, que era a vida que ela levava, que era a prostituição, que eram os deuses que eram adorados ali em Jericó, que era a sua família que a renegava, que era toda a situação de miséria que ela vivia, ainda assim ela creu que o Deus de Israel era o único Deus a ser adorado. E por causa disso, ela buscou, com todas as suas forças, ser resgatada, ser livre da destruição que viria sobre Jericó. Ela foi liberta, ela foi resgatada e ela foi livre da destruição, do fogo que viria sobre Jericó. Raabe mostra para nós uma cronologia, Raabe mostra para nós uma linha do tempo de como é sair do império das trevas,
do que é sair de uma condição de pecado, de total destruição no inferno por causa do pecado, de alguém que então crê em Deus como único e suficiente salvador e resgatador da sua vida. Ela passa por um momento onde Deus realmente resgata ela, tira ela daquele lugar do império das trevas e leva ela para o reino de Deus, para viver no meio do povo de Deus. E através disso ela é então santificada, ela se torna uma mulher segundo o coração de Deus, e então ela é livre daquele fogo de destruição que viria sobre Jericó. Raabe, para mim, ela faz uma linha do tempo a respeito de como é a salvação nas nossas vidas, de como a graça de Deus nos alcança para a salvação. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Eu começo a falar, gente, e dispara, e o negócio parece que liga uma metralhadora e a pessoa não para nunca mais na vida, né? Alguém quer falar alguma coisa? Oi. O que eu vejo aqui de Raabe é que ela já ouvia, mesmo lá em Jericó, ela já ouvia as histórias do povo de Deus. Então isso já ia gerando uma curiosidade nela, uma fé, né? Algo dentro dela. Então quando chegam os espias, ela já protege eles. Então por ela ouvir de quem era Deus, dos milagres que Deus abriu o Mar Vermelho. Então ela cita isso, né? Que, olha, já ouvi, o Deus de Israel, ele abriu o Mar Vermelho. Então, mesmo que você está lá no pecado, mas alguém está ali falando quem é Deus. Por isso que nós temos que abrir a nossa boca, aonde nós estivermos, aonde nós formos, no meio da nossa parentela, e falar do Deus de Israel. Porque aquela sementinha, o que ela ouvia do Deus de Israel, aquilo foi gerando nela, ele é diferente, ele faz coisas grandiosas, ele é maior do que tudo que tem aqui em Jericó. Então é nisso que eu vi assim em Raabe, essa curiosidade que ela tinha do Deus de Israel. Queridas, eu quero que vocês, se alguém quiser falar alguma coisa, eu quero deixar muito claro para vocês, e durante talvez a maioria das mulheres a gente vai ver coisas muito próximas a isso, que é a nossa vida sendo alcançada por Deus sem merecimento nenhum. E o grande problema do cristianismo dentro do contexto da igreja que a gente vive hoje, sei lá, de séculos para cá, de alguns séculos, ou na história da igreja, existem vários problemas como esse, mas eu vou falar da nossa época, né? Eu vou falar do século XX, do século XXI, do que a gente ouve dentro das igrejas, do que a gente ouve dos próprios cristãos. É que muitas pessoas acham que elas foram salvas, elas foram encontradas por Jesus porque elas mereciam, porque tinha algum mérito nelas, porque a minha vida eu era muito boazinha, porque eu era uma pessoa muito legal, porque eu merecia, porque eu podia, porque Deus tinha que me amar, sabe assim? Então essa mentalidade de que eu tinha mérito na salvação, de que eu mereço ser salvo, principalmente depois então que eu encontro Jesus, então a partir do momento que eu sou salvo, agora eu sou merecedora da vida eterna, vai criando uma mentalidade em nós de que eu realmente merecia a salvação, entende? Vai criando um mérito que não existe em nós. Nós todos pecamos. E a palavra de Deus diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Era impossível, por mais que você tivesse uma vida antes de Jesus, que não fosse uma vida de prostituição literal, como Raabe, que você fosse salvo sem crer em Jesus. Então não há possibilidades de nenhum ser humano ser salvo, ter vida eterna com Deus, se antes disso ele não passar por esse momento de reflexão, de olhar para dentro de si e ver que você não merece
o perdão de Deus, mas que pela graça e pela fé te é dado de graça. Então, é um favor tão imerecido, é algo que realmente eu e você não merecíamos, que faz com que, através da minha e da tua fé, que é aquilo que a gente ouve da palavra de Deus e passa a crer então em Deus, é que faz com que nós sejamos resgatados por Deus. É que faz com que a graça de Deus nos alcance e então nos guarde da destruição, nos guarde de sermos mortos e irmos direto para o inferno. Então, o que faz o merecimento da salvação não é as nossas atitudes, porque não há mérito em nenhum de nós. Não esqueçam disso, meninas. Não há mérito de salvação, de vida, de santidade em nenhum de nós, se não for pela graça de Deus. Então a gente precisa ter isso muito claro. Se a graça de Deus não tivesse me alcançado, e se eu pela fé não tivesse crido em Jesus para ser salvo, eu não seria salvo. Porque ninguém merece ser salvo, se não for pela fé em Cristo Jesus. Então Raabe mostra isso muito claro. E eu acredito que Deus pega esse personagem, essa mulher, que mostra para nós o fundo do poço da vida de uma mulher, principalmente. Porque quando a gente fala de mulher, do sexo feminino, e fala de prostituição, a gente, até como mulher, a gente olha isso como uma repulsa. A gente olha isso como o fundo do poço, como o último estágio que uma mulher poderia estar na sua vida, porque a gente diz assim, essa mulher não se valoriza, essa mulher ela não tem uma autoestima, essa mulher ela não se guarda, essa mulher ela não tem prazer na sua vida. É isso que a gente olha para uma prostituta e vê. Na maioria das vezes, né? A gente vê dessa forma a prostituição. E essa mulher é o típico personagem que Deus então pega na história e diz assim, eu vou mostrar para o meu povo como é que eu vou agir na vida deles. E aí eu quero entrar. Eu só quero deixar aqui o espaço aí de alguns segundos para ver se alguém quer falar de algo que eu falei até aqui, para que a gente então dê continuidade, que eu vou mostrar um outro tópico bastante importante pra gente dentro do contexto de Raabe. Alguém quer falar algo? Não? O silêncio reina ainda. Meu Deus, essas mulheres não falam, Jesus, mas eu creio que em nome de Jesus, em algum momento nós vamos ter um diálogo, um bate-papo, literalmente nesse lugar. Mas a gente chega lá. Amém, queridas? Bora lá. O que eu quero falar aqui com vocês? Vamos usar justamente essa questão da profissão de Raabe, né? Porque esse é o ponto forte aí dessa mulher e de tudo isso que a gente já falou aqui. Por que ela foi alcançada? Como é que ela conseguiu, né, ser alcançada por Deus? E aí a gente, se a gente pensar num contexto do que isso significa, não só de forma natural, mas de forma espiritual, a gente vai conseguir entender mais alguns pontos importantes nesse chamado e dessa salvação de Raabe nesse momento. O que denota a prostituição? O que mostra para nós essa palavra? O que demonstra para nós essa palavra? Essa palavra demonstra para nós, principalmente, o sexo feminino, que decide, então, vender o seu corpo em prol de dinheiro, tendo relações sexuais com todos os homens que ela desejar e que ela quiser ter na vida dela e que pague por esse serviço. Não é isso que é a prostituição? É algo que eu entrego o meu corpo para uma pessoa totalmente desconhecida, muitas vezes, ou depois passa até a ser conhecida, mas é alguém que eu me entrego independente de ter algum tipo de convívio, de amizade e de um relacionamento anterior, e eu me entrego para aquela pessoa inteiramente, toda a minha intimidade é entregue para essa pessoa e eu passo então a receber algum dinheiro a respeito disso, porque eu vendo aquele serviço para aquele homem, não é isso? É isso que mostra. E se a gente olhar para o Velho Testamento, e eu aconselho vocês, mulheres que estão aqui, se você ainda não leu toda a Bíblia,
de Gênesis a Apocalipse, e principalmente o Velho Testamento, que você pegasse o ano de 2021 e fizesse realmente um propósito com o Senhor e com você mesma, para pegar a Bíblia de capa a capa e ler ela com um entendimento diferenciado a partir de 2021. Através desses nossos bate-papos, Deus vai começar a abrir o nosso entendimento a respeito de algumas coisas, e você vai começar a olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus de forma diferente. É isso que eu creio, porque é assim que tem acontecido na minha vida. Conforme você vai entendendo o contexto da história e o que Deus está fazendo na história, você consegue então entender melhor aquilo que você está lendo, principalmente no Velho Testamento. Mas vamos lá. Então, quando você olha para a palavra de Deus, desde Gênesis até Malaquias, que é o Velho Testamento, a gente vai ver durante várias vezes, durante várias passagens, Deus se reportando ao seu povo, usando profetas, usando pessoas que ele deseja usar naquele momento, e ele falando para que aquela pessoa fale ao seu povo o quanto ele está triste porque o seu povo está se prostituindo. Quantos já viram essas passagens aí no Velho Testamento? Em algum livro dos profetas, ou né, no próprio Pentateuco, né, nos 5 primeiros livros, ou nos profetas maiores, ou nos profetas menores. Várias vezes Deus vai se reportar ao seu povo. Ele vai falar com Israel, ele vai falar com os judeus, ele vai falar com o povo dele, dizendo assim: vocês têm se prostituído com outros deuses. Então, olha o termo que a palavra de Deus, que o próprio Deus usa dentro da sua palavra para falar com o seu povo a respeito da situação que eles estão vivendo. Lisângelo, o que você quer dizer com isso? Vamos lá, vamos tentar entender. O que mostra Deus usa 2 termos, na verdade, no Velho Testamento. Ele usa tanto a prostituição quanto o adultério. Ele também usa algumas passagens dizendo que o povo de Deus é comparado com uma mulher adúltera. Várias passagens. Beth está lembrando do livro de Oséias, né? O profeta Oséias, ele é famoso em suas declarações, se não me engano, porque Deus chega para ele. Olha como Deus usa o profeta Oséias para falar com o povo. O povo de Israel, ele está tão prostituído, ele está tão desvirtuado, ele está tão longe de Deus por causa do pecado, que Deus pega um profeta chamado Oséias. Depois, se você quiser ler, é um livro bem pequenininho do Velho Testamento, mas você vai conseguir entender depois disso que a gente conversar aqui. Ele chega para Oséias e diz assim: Oséias, eu quero que você vá lá no prostíbulo, você pegue uma prostituta, case-se com ela e traga ela para dentro da sua casa. Qual é o homem, em sã consciência, faria isso se não fosse alguém mandado pelo próprio Deus fazer? Ok? Então o profeta Oséias, obedecendo uma palavra do próprio Deus, porque com certeza essa não era uma vontade dele própria, né? Ele nunca iria querer isso para a vida dele, mas obedecendo uma palavra que veio de Deus para a vida dele, trazendo essa palavra, ele vai lá e pega uma prostituta chamada Gomer, se não me engano, a Beth colocou ali, eu não lembro, nunca lembro esses personagens todos de cor, mas ele vai lá e pega essa prostituta lá no prostíbulo, traz ela para dentro da casa dele, casa-se com ela e vive com ela. Só que o que acontece com essa mulher, com essa Gomer? A palavra fala que em vários momentos, por causa da vida que ela levava, que era de prostituição, e Oséias tinha ido lá e tomado ela lá da casa de prostituição e trazido para a casa dele, em vários momentos essa mulher sai de dentro da casa de Oséias, da casa do seu marido, e ela volta para a prostituição, e ela volta a se prostituir. Ela vai e sai com outros homens. E a palavra fala que ela volta com dinheiro, e ela mostra para Oséias os presentes que ela ganhou dos seus amantes, a palavra fala, das pessoas com quem ela se prostituiu. E ela traz esses presentes para dentro da sua casa. Queridos, se a gente olhar para essa situação, e Deus diz assim: fala para o meu povo que é exatamente assim que eu vejo eles.
É dessa mesma maneira que eu vejo o meu povo. Vamos lá, agora a gente volta para Raabe e para o entendimento que a gente quer ter a respeito dessa mulher e dessa história e do contexto espiritual que Deus está tentando nos ensinar com isso. A prostituição, queridos, nada mais é, ou o adultério, nada mais é do que um relacionamento fora do casamento, ok? Por quê? Porque primeiro o sexo, ele foi feito para o casamento, certo? Para o casamento entre o homem e uma mulher que já são casados diante da sociedade, diante de Deus. O sexo foi feito para este casal, para essas duas pessoas, dentro do contexto do casamento. O que é o casamento? O casamento é uma aliança entre duas pessoas que decidiram então viver como um casal, viver numa união que Deus instituiu como casamento, ok? Então, casamento é uma aliança e dentro dessa aliança nós temos uma coisa chamada sexo. E quando o sexo ele sai fora desse contexto, em qualquer contexto, quando não é nesse caso, casamento, homem e mulher, aliança diante de homens e diante de Deus, Deus institui isso como adultério e como prostituição, ok? Então, todo sexo feito fora do casamento, em que idade for, em que situação for, com a pessoa que for, é prostituição. Elisângela, mas eu não estou cobrando pra fazer sexo. Ok, mas a palavra de Deus diz que isso é prostituição. Por quê? Vamos entrar agora no contexto. Eu não acabei de falar que o sexo ele foi feito para o casamento e fora disso Deus chama isso de prostituição. E aí entra o lado espiritual da coisa. Desde Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, ele cria justamente um casal, homem e mulher, para que eles fossem então um casal e a partir desse casal eles gerassem filhos e filhas para Deus. Então toda a geração de filhos e filhas de Deus viria através de um casamento, através de um relacionamento de um homem e de uma mulher, através do sexo dentro desse casamento e geraria muitos filhos e filhas para Deus. E consequentemente, assim por diante, né? O próximo homem casaria com uma mulher e mais filhos, e mais filhos, e mais filhos. E esse era o contexto de casamento que Deus instituiu desde Gênesis. Isso não mudou, isso não é diferente para o século 21. Em momento nenhum Deus mudou essa história. A história continua o mesmo. Então, Deus institui isso. Só que em paralelo, como a Bíblia ela não é um livro somente natural, mas espiritual, quando Deus faz isso, quando Deus cria esse homem e essa mulher para terem um relacionamento e gerarem filhos e filhas para ele, que o povo dele saísse dessa junção desse homem e dessa mulher, a mesma coisa acontece com Cristo e a igreja, com Deus e seu povo. Então, mais uma vez, Deus faz, de novo, através de Cristo, agora eu estou vindo para o Novo Testamento, mas eu vou voltar para o Velho. Deus novamente, através de Cristo, cria uma maneira de, através da sua noiva, através da noiva de Cristo, imaculada, santa, pura, ok? Então agora eu tenho um casamento com esse noivo e através desse relacionamento sexual, ok? Que é um relacionamento de intimidade, de relacionamento com Deus, diário, eu tenho então vida de Deus e vou gerar mais filhos para Deus, espiritualmente falando. Estão me entendendo até aí? Ou fui muito difícil aí o que eu tô falando? Tá dando para entender? Tá dando? Ok? Mas vamos voltar para o Velho Testamento? Desde Gênesis, quando Deus cria o homem, o propósito principal, primário e universal e atemporal, todas essas palavras que eu falei agora, Deus não mudou no seu pensamento. O que Deus desejava com o homem é uma palavra chamada relacionamento. Eu canso de falar isso nas minhas aulas para os alunos, eu canso de falar isso nas coisas que eu vou falar sobre a palavra de Deus com as pessoas, porque o propósito principal de vida com Deus, que Deus deseja comigo e com você, é relacionamento.
Então, no momento em que ele criou Adão e Eva, e ele vinha toda a viração do dia, ter comunhão com o homem, se relacionar com ele, conversar, saber como tinha sido o seu dia, ter comunhão com o homem, conversar com o homem, saber o que o homem precisava e então suprir o homem de tudo aquilo que ele precisava. Esse era o relacionamento que Deus desejava ter com o homem e com uma mulher. E isso demonstra algo muito particular, porque relacionamento é algo que a gente tem, primeiro, diariamente e de forma íntima. Isso chama-se relacionamento. Por isso que chama-se relação sexual, ok? Porque é algo íntimo, é algo restrito entre duas pessoas, ok? E mais precisamente do que nós estamos falando espiritualmente aqui, homem e mulher, ou Deus e o ser humano, e a sua criatura, ok? Então, quando Deus instituiu isso, ele desejava que isso nunca fosse quebrado, que isso nunca acabasse, que esse fosse o propósito eterno de ter relacionamento com o ser criado por ele, com o ser humano à sua imagem e semelhança. Mas por causa do pecado, isso foi então quebrado, isso foi... já não existia mais esse relacionamento, e o homem começou a viver então por conta própria. E você olhando para Gênesis, eu quero que vocês depois comecem a ler a Bíblia dessa forma, vocês começam a ver que o homem, por viver por conta própria, o homem começa então, através de uma intuição ou até de uma forma, de uma intervenção maligna, ele começa a criar deuses para ele. Ele começa a criar coisas que ele então pode se relacionar com essas coisas para que aquilo substitua o lugar daquilo que era de Deus. Então, a gente vai ver que ao longo das escrituras, ao longo da história da humanidade, o homem vai pondo coisas e criaturas e imagens e coisas mesmo no lugar que era de Deus. Então, o homem começa a se relacionar intimamente. O que a gente fala sobre relacionamento íntimo? A gente começa a adorar, a gente começa a ter todo dia comunhão com aquilo que a gente adora. Então o homem começa a criar imagens, o homem começa a endeusar homens, começa a colocar animais como seres a serem adorados, e isso vai gerando um afastamento cada vez maior do Criador, da sua criatura, de Deus com o ser humano que ele criou. E quando a gente olha para o Velho Testamento, principalmente inteiro, a gente só vê isso. O homem afastado de Deus, tentando um relacionamento, tentando intimidade, tentando adorar algo que trouxesse alento para o seu coração, algo que trouxesse uma certa segurança para o homem. E aí Deus usa exatamente esses dois termos que eu falei para vocês, sobre adultério e sobre prostituição. Por que Deus usa esse termo quando ele quer falar com o seu povo, dizendo que é dessa forma que ele vê, e é isso que o povo dele está fazendo? Porque, na verdade, o único relacionamento que nós deveríamos ter, o único marido espiritual que nós devíamos ter, era o nosso Deus. Então, a única pessoa que eu poderia ter relacionamento íntimo, espiritualmente falando, é com o nosso Deus. Então, a falta de relacionamento com o seu marido correto faz com que esse marido correto, que é o próprio Deus, diga que você então está em um relacionamento paralelo, em um relacionamento fora do casamento, que leva o nome de adultério ou prostituição. Entendem o que eu tô falando? Deu para entender até aqui? Façam assim para mim. Deu para entender aí? A galera que tá ouvindo? Entende o que eu tô querendo dizer? Então, para mim, queridas, quando eu olho para a história de Raabe, mais uma vez, Deus está dizendo assim: olha o que eu vou fazer com o meu povo que eu vejo que está na prostituição. Por que eu tô falando isso? Porque o povo que saiu do Egito, liberto pelo Deus de Israel, resgatado pelo próprio Deus de Israel, não demorou muitos dias e eles já começaram
a falar contra o Deus que havia libertado eles, a criar ídolos, como por exemplo o bezerro de ouro. Ali eles começaram a adorar esse animal no lugar de Deus, e eles começaram então a novamente se afastar de Deus. E a gente vai perceber isso, queridos, em toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus está repleta de pessoas, de seres humanos, de homem e mulher que olham para o seu Criador e não reconhecem nele o único e suficiente Deus e marido que nós precisamos ter intimidade com ele, relacionamento íntimo. E isso faz com que nós, então, estejamos numa situação de adultério e prostituição. Adultério e prostituição. Raabe mostra para nós, para mim e para você e para todo Israel. Você imagina aquele povo, olha só a situação. Existia um povo todo ali no deserto que tinha sido liberto pelo próprio Deus, que tinha visto todos os sinais e maravilhas que Deus fez, que era agora chamado seu povo, porque vinha da linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então eles se achavam o povo escolhido como eles realmente são. Eles eram um povo separado, mas Deus decide mostrar para eles que a graça e a fé podem salvar pessoas como Raabe. E Raabe é a própria representatividade de como Deus via todo aquele povo que estava ali no deserto. Todo aquele povo estava em pecado, necessitando se arrepender de ter saído do relacionamento com o seu único marido, que eles deveriam ter, que era o próprio Deus. Então, quando o primeiro mandamento ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, Deus está dizendo assim: eu sou o único marido que você deve ter na sua vida, que você deve ter relacionamento de intimidade, que você deve então se entregar intimamente todos os dias. Esse é o contexto espiritual para mim dessa história de Raabe e do que Deus estava mostrando. Deus estava alcançando uma mulher que não era do povo de Deus, então ela não pertencia à linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. E com isso ele estava, além disso, ela era uma prostituta. Então todos os títulos piores que se podia dar para uma mulher, Raabe tinha. E é essa mulher que Deus resgata, a única que Deus resgata na cidade de Jericó, junto com a sua família, sem mérito algum, e traz para dentro do seu povo. Ele põe Raabe dentro de Israel, dentro do povo judeu, dentro do povo escolhido, e diz assim: é assim